Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. E nós estamos na penúltima igreja, que é a igreja de Filadélfia, que está registrado lá em Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 7 a 13. E nós vamos, à medida que nós vamos falando, que nós vamos comentando o texto aqui, tá bom? Prefiro que você faça a leitura aí, que a gente ganha tempo no vídeo. Algumas informações sobre a cidade de Filadélfia. Uma das informações importantes que nós temos aí, que a cidade estava estrategicamente localizada. Ela fazia ponte entre o continente asiático e o continente europeu. Então havia uma circulação de pessoas ali muito grande, muito intensa, o que também facilitava o comércio da região. A cidade de Filadélfia foi uma cidade que foi fundada pelo rei de Pérgamo, de nome Átalo, e ele coloca o nome da cidade Filadélfia em homenagem ao seu irmão, devido à afeição, consideração que ele tinha ali pelo próprio irmão. Aí ele coloca o nome da cidade de Filadélfia, que é o amor fraterno. A região produzia muita uva e ali tinha um templo que era dedicado ao deus Dionísio, em que se honrava como deus grego do vinho, tá? Uma outra informação importante para a gente entender o texto é que no ano 17 depois de Cristo houve um terremoto muito forte ali na cidade de Filadélfia, que acabou destruindo a cidade, e que depois o próprio imperador Tibério ele vai reconstruir a cidade, colocar a cidade em pé novamente, e esse nome é mudado. A gente vai entender por que a questão do nome também, que é mudado lá no texto que aparece. O nome da cidade é mudado para Neo-Cesareia. E durante o reinado de Vespasiano foi também chamada de Flávia, que é o nome feminino dele. E atualmente é a cidade de Alaceir. Tá? Então, se você for na região da Turquia, a maioria das cidades que nós estamos falando aqui, das igrejas da Ásia, você vai achar lá. O que se destaca da igreja de Filadélfia? Primeiro, que era uma igreja missionária. É uma igreja que se voltava para a evangelização, para a missão. Segundo, é que o povo sempre viveu com medo em relação às catástrofes naturais que aconteciam naquela região, principalmente o terremoto. Por isso que a gente vê lá que Deus protegeria eles no dia da provação. Terceiro ponto é que muitos dos cidadãos da cidade preferiam morar fora dos muros da cidade de Filadélfia, justamente com medo de algum terremoto sacudir até a cidade e eles acabarem morrendo ali dentro. Então eles preferiam morar fora dos muros da cidade, para não correr tanto risco. Então essas são algumas informações da cidade e da igreja. Agora vamos partir para o texto em si. No versículo 7, seguindo aquela estrutura nossa, nós temos a revelação de Cristo, que diz assim: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. O primeiro ponto aqui é que esse texto aqui do versículo 7 faz referência direta a Isaías capítulo 22, versículo 22, que diz assim, Isaías 22, 22: porei sobre os seus ombros a chave do reinado do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar, e o que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Eu vou explicar essa expressão abrir já, mas para a gente ter uma noção de que o versículo 7 está fazendo alusão a Isaías capítulo 22, versículo 22. O interessante é como Jesus começa a sua revelação. Ele começa dando certeza da sua fidelidade em relação àquela igreja. Por isso que ele diz aqui: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Tá? Então ele já
se apresenta como aquele que é fiel, como aquele que cumpre com a sua palavra. O texto que a gente leu de Isaías 22, 22, ele está relacionado, está fazendo alusão, ou fazendo menção de Eliaquim, filho de Ilquias, que serviu ao rei Ezequias como mordomo, e depois o rei investiu Eliaquim de autoridade sobre a cidade de Jerusalém e Judá. Então, quando o texto lá, ele vai dizer: porei sobre os seus ombros a chave do reino de Davi, que faz essa menção a Eliaquim. Na verdade, o que está sendo dito ali é que Ezequias estava dando autoridade a Eliaquim para que ele pudesse reger ali as cidades, tá? Que ele iria governar Jerusalém e Judá. E esse texto está relacionado diretamente com Cristo. Então, quando o autor aqui, João, escreve isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, João está mostrando o seguinte, que Jesus é o único que detém autoridade absoluta sobre todos, sobre tudo e sobre todos. Por isso que o poder, a chave régia, ou seja, a chave que é o símbolo de autoridade, está na mão de Cristo, porque só Ele tem autoridade absoluta e máxima sobre todas as coisas. Agora, o interessante é quando nós vamos ver os pregadores, né? Quando vão falar dessa parte do texto aqui, principalmente daquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, e a questão da chave também, faz uma interpretação totalmente equivocada. Então, como é que eu vou entender, por exemplo, a questão do abrir e fechar? Quando alguns pregadores pregam isso daqui, vai abrir e fechar, vai abrir uma porta de emprego, vai abrir não sei o quê, sempre abrir nesse sentido. Mas como é que eu entendo essa expressão abrir e fechar? Que está lá, esse texto, abrir, e aparece aqui abrir e fechar, ele tem que ser entendido a partir do contexto do versículo 9. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mente. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Então o versículo 7 e o versículo 8, onde aparece também, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Como é que eu entendo o versículo 7 e 8, onde aparece a expressão abrir e fechar? Eu só posso entender a partir do versículo 9. Porque, e aqui vai aparecer a questão fazendo menção dos judeus, que é a sinagoga de Satanás que já apareceu em outros textos também. E o que quer dizer então o versículo 7 e 8 na expressão abrir e fechar? Os judeus, eles eram força de oposição em relação à igreja de Filadélfia. Ou seja, eles tentavam de todos os meios, de todas as formas, deter a pregação do evangelho. Então, tudo que eles podiam fazer para fazer a igreja parar com a evangelização, com missões, os judeus faziam oposição forte em relação à igreja para que ela interrompesse a sua atividade evangelista, sua atividade missionária. Então, eu só posso entender esse texto aqui a partir do verso 9, entendendo que a expressão aquele que abre, aquele que fecha, e que diz que ele pôs uma porta, está aberta diante da igreja, é a porta da evangelização da missão. Isso que Cristo está dizendo é o seguinte: ninguém pode deter a pregação do evangelho. O verso 8, verso 7 e verso 9, onde aparece a expressão abrir e fechar, só pode ser entendido e interpretado desta forma. Ou seja, que ninguém pode deter a pregação do evangelho. É esta porta que está aberta diante da igreja.
a porta onde a igreja ela vai continuar evangelizando, levando a palavra da verdade aonde quer que ela chegue. Então por isso que Jesus diz, a porta está aberta. A porta da evangelização está aberta e jamais será fechada. Então ninguém pode abrir e ninguém pode fechar essa porta a não ser o próprio Cristo. Ou seja, a porta da evangelização está aberta diante da igreja de Filadélfia. Eu ia falar Barnabé aqui porque eu tenho um texto aqui que vai corroborar o que eu estou falando. Nós lemos lá em Atos capítulo 14, versículo 17, que a partezinha final diz assim, abre a porta da fé ao gentio. Vamos ler o texto inteiro que fica melhor para a nossa compreensão. Atos capítulo 14 e o versículo de número 27, que diz assim, ó, e quando chegaram e reuniram a igreja, relataram com grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrir aos gentios a porta da fé. Então a expressão, pus uma porta aberta diante de ti, está falando sobre a evangelização e somente sobre a evangelização. Não tem mais nada além disto aqui nessa questão. Ainda que alguns pregadores falem de porta, porta de emprego, porta de carro, porta de casa, a porta que está aberta aqui está falando da obra evangelizadora da igreja. E aí continuando, a porta que Deus abre, ou seja, essa porta que está aberta, né, que já está diante da igreja, na verdade é um estímulo para que a igreja continue na sua obra de evangelização. Continuando o texto, lá no verso de número 8, que vai aparecer a expressão, tendo pouca força. Sei que você tem pouca força, e no entanto você guardou minha palavra e não negou meu nome. Primeiro, nesse verso aqui, no verso 8, está mostrando a fidelidade da igreja, a perseverança da igreja em não negar o nome de Cristo e continuar a obra evangelizadora, mesmo diante da ameaça dos judeus, que era uma ameaça muito forte. A expressão aqui, sei que você tem pouca força, isso fala do pequeno número de crentes que havia na cidade de Filadélfia. Era uma igreja pequena em relação a Sardes, uma igreja pequena e uma igreja pobre. Só que Jesus está dizendo o seguinte, olha, sei que você tem pouca força, eu sei que vocês são em poucos números. A igreja ela era tão minúscula que os judeus não consideravam a igreja de Filadélfia uma ameaça. Mas a igreja de Filadélfia ela tem uma coisa que na igreja de Sardes que nós vimos aí, a igreja de Sardes foi uma igreja que foi influenciada. A igreja de Filadélfia não, a igreja de Filadélfia ela não se deixou influenciar por nada, ela não se influenciou por nenhuma situação que estava ocorrendo ali na cidade, mas ela se manteve fiel diante da palavra do Senhor. Tá? Então a expressão pouca força fala do pequeno número de judeus que havia ali e da sua fidelidade, da fidelidade da igreja em guardar a palavra do Senhor. Agora, a partir do verso 9 até o verso 11, nós temos uma exortação aqui. Eis que eu farei com que os da sinagoga de Satanás, que se chamam judeus e não são, porém mentem, eis que os farei vir e curvar-se a seus pés, e admitir que eu o amei. Então vamos ler, vamos por partes aqui. Eis que farei com que os da sinagoga de Satanás. Então essa expressão sinagoga de Satanás ela vai aparecer aqui em relação à igreja de Filadélfia, e lá na igreja de Esmirna também a expressão vai aparecer. Quando diz sinagoga de Satanás, está dizendo que os judeus que outrora eram um povo que se considerava eleito, chamado por Deus. Agora a expressão sinagoga de Satanás está dizendo o seguinte: outrora o povo andou sobre o governo de Deus, mas agora os judeus estão sobre o governo de Satanás. Então quando a expressão aparece lá, na igreja de Esmirna, na igreja de Filadélfia, sinagoga de Satanás, está dizendo que os judeus ali estavam sobre o domínio e sobre o governo de Satanás, porque eram eles que estavam tentando impedir a pregação do Evangelho. O judeu ele tinha eles eram tão soberbos nesse sentido de se considerar tão eleito, mas Cristo está dizendo que na verdade eles não estão sobre o governo de Deus, mas sobre o governo de Satanás, que quando foi estabelecido
o cano o cano do Antigo das Escrituras, somente do Antigo Testamento, no ano 70, eles formularam 18 bênçãos. Tamanha era a soberba deles, tamanha era a ideia de eleição que eles carregavam consigo, que eles estipularam 18 bênçãos. E uma das bênçãos diz o seguinte, eu vou ler do jeito que está aqui, tá? E isso falava para os apóstatas, que no caso seriam os judeus que se convertiam ao cristianismo. Então eles tinham uma maldição, né? Vamos dizer assim, uma maldição que eles faziam em relação àqueles que se tornavam cristãos. E diz assim, olha, para os apóstatas que não haja nenhuma esperança, ou seja, para aquele que se converte ao cristianismo, que não haja nenhuma esperança, e que desarraigues de repente o reino da insolência que existe em nossos dias, e que os cristãos e os hereges pereçam no instante, e que sejam apagados do livro da vida, e não estejam escritos com o justo. Bendito és tu, ó Senhor, que humilha os insolentes. Então a soberba deles era tão grande que eles tinham essa oração impetrando uma maldição sobre aqueles que se convertiam ao cristianismo. E Jesus usa a expressão aqui, sinagoga de Satanás, deixando claro para os judeus que na verdade eles estavam sob o domínio de Satanás e que agora ele iria humilhá-los, ou seja, ele iria humilhar os judeus e fazê-los entender que a igreja do Senhor agora ela é aquela igreja que o Cristo ama, aquela igreja que Deus ama, aquela igreja que Deus cuida ativamente. Tá? Então, eis que os farei vir prostrar-se diante de seus pés e admitir que eu o amei. Isso para um judeu é impensável, um judeu reconhecer o amor de Deus em relação ao gentil, em relação aos cristãos. Mas Cristo iria humilhá-los a tal ponto que eles iriam reconhecer esta verdade. Tá? Vamos seguindo aqui no versículo 10, que diz assim: visto que você tem guardado minha ordem de perseverar, eu também o guardarei na hora da provação. Vamos entender algumas expressões aqui do versículo 10. A primeira expressão importante aqui é visto que. Ela retrocede ao versículo 8. Então nós estamos no versículo 10. Mas a expressão que aparece aqui no versículo de número 10, visto que você tem guardado, ela vai retroceder lá para o versículo 8. Ou seja, por que Cristo iria guardar eles na hora da provação? Lá no versículo 8 está a resposta. Tá? Nós vamos ler aqui para a gente só relembrar. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Ou seja, então o versículo 10 começa retrocedendo ao versículo 8, fazendo entender por que Cristo guardaria eles na hora da provação. Ou seja, pela fidelidade com que eles estavam diante de Deus, guardando a palavra e realizando a obra de evangelização. Então a primeira expressão aqui do versículo 10, ela nos remete lá para o versículo 8. Por que Cristo guardaria eles na hora da provação? Por conta da fidelidade. Uma outra expressão que aparece aqui é que e Cristo guardaria a igreja de Filadélfia, e tem uma preposição aqui no versículo: como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação. Então tem uma preposiçãozinha aqui, da ou de, que significa através de. Deus diz o seguinte: eu vou guardar vocês em meio a dificuldades. Eu não vou tirá-los dela, mas eu vou guardar vocês em meio à dificuldade, em meio à provação, em meio à tentação, em meio a qualquer tipo de aflição. Eu estarei guardando vocês através de todas essas situações aqui. Uma outra expressão aí que aparece é da hora da provação. E aqui não está dizendo, não dá para nós entendermos aqui a expressão hora no sentido de 60 minutos, mas de tempo, ou de período de tempo. Então, quando aconteceu o período de tempo de provação, Deus estaria ali com a igreja.
Então aqui o significado de provação é associado com os adversários, aflições e problemas que Deus está enviando ao seu povo para testar sua fé, santidade e caráter. Deus está testando e permitindo que Satanás os tente. Tá? Então todo esse processo, apesar de ser um processo difícil, mas é um processo que Deus está deixando que aconteça para trabalhar mais ainda, purificar mais ainda aquela igreja, a igreja de Filadélfia. Então as expressões que nós tínhamos aqui importante é visto o que nos faz voltar para o versículo 8. A outra expressão é da hora da tentação. A preposição de ou da, que é através de, ou seja, através de toda essa situação que vocês estão passando, por minha permissão, eu vos guardarei desse momento. E da hora da provação também, que não é de 60 minutos, mas um período de tempo determinado em que eles seriam provados. E aí nós chegamos no versículo 11. Eu venho logo, conserve o que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Então Jesus, então o que há já apareceu em outras, essa expressão apareceu em outros versículos também. E aqui o interessante é que há uma ordem, ele diz, eu venho logo, conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ora, assim como Tiatira, ela tinha que guardar firme aquilo que ela tinha, ou seja, a sua fé, a sua esperança, a igreja de Filadélfia também tinha que guardar as suas possessões espirituais. Mas eu quero entender aqui esse texto, como diz aqui, para que ninguém tome sua coroa, no sentido de guardar a consciência. Então, eu vou ler aqui na revista corrigida, que diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mesmo sendo possessões espirituais, eu quero entender aqui também como guardar a consciência, porque se a consciência do Evangelho, se a consciência do Reino for tirada de nós, dificilmente nós teremos acesso à presença de Deus. Então o sentido de guardar aqui, para que ninguém tome sua coroa, eu também entendo no sentido de que guardemos a nossa consciência do Evangelho, da obra de Deus, para que tenhamos acesso à presença de Deus. E aí no versículo 12 vem a promessa. Eu farei com que o vencedor seja uma coluna no templo de Deus. E como entender essa ideia de coluna? Então existe pelo menos aí duas interpretações aí para a coluna. A primeira é o seguinte, que os templos antigos tinham um número de colunas esculpidas na forma de seres humanos, que circundavam essas estruturas. Essa é a primeira interpretação. Segunda, uma coluna em um templo servia para honrar uma pessoa eminente, assemelhando-se às condecorações anexadas às colunas nas catedrais europeias. É claro, gente, que essa parte do texto aqui, nós vamos entender ela de uma forma simbólica. Tá? Por exemplo, você vai ler lá no texto sagrado e você vai ver lá essa mesma ideia de coluna em relação a Tiago, Pedro e João, que eram considerados colunas na igreja. Então a expressão que aparece aqui no texto, ela é simbólica também. Assim como a expressão que diz que será coluna no templo de Deus, também deve ser interpretada de forma simbólica. Então o que significa o que diz o texto aqui? No versículo 12 é o que vencer, eu farei coluna no templo de Deus. Então, tanto a palavra coluna quanto a palavra no templo de Deus deve ser interpretada aqui de maneira simbólica, significando e somente significando acesso à presença do próprio Deus. Então, quando o João escreve aqui, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá, o que eu tenho que entender aqui é que a expressão coluna e templo nada mais é do que nós estarmos na própria presença de Deus, ou seja, temos acesso à presença de Deus. Então é dessa forma que nós temos que entender essa expressão. Uma outra parte do texto, seguindo aqui no versículo 12, e dela nunca sairá, e ele nunca mais sairá dali. Escreverei nele o nome de meu Deus.
Primeiro, por que ele disse que ele nunca mais sairá dali? A cidade de Filadélfia, como eu falei a vocês, ela sofria de abalos sísmicos, e algumas pessoas elas construíam suas casas fora da cidade, fora dos muros da cidade, com medo de que houvesse outro tremor de terra e eles fossem pegos de surpresa novamente. Então Deus está dizendo o seguinte: olha, mas na minha presença ou na minha cidade, dali você nunca mais vai sair, porque não precisa ter medo de nenhum tipo de situação, de nenhum tipo de hecatombe natural, porque eu vou preservar vocês em todo o tempo. Tá? Então é a expressão aqui, que não dela nunca sairá, está dizendo para a igreja de Filadélfia: vocês não precisam morar, a cidade onde vocês vão estar, ou onde vocês vão morar, é uma cidade onde há estabilidade e segurança. Portanto, que você não precisa mais ter medo de qualquer tipo de situação. Então, cada palavra aqui para a igreja de Filadélfia ela era extremamente importante. Essa última parte aqui, que diz que nunca mais sairá, dizendo o seguinte: ainda que vocês morem fora da cidade porque vocês têm medo das catástrofes, dos terremotos, na minha cidade não precisa ter esse tipo de medo, porque há segurança, há estabilidade, tá bom? Então essa é a interpretação, né, dos versículos que nós lemos aqui. Aí depois vai falar que e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Na verdade, você pega toda essa descrição simbólica aqui, nada mais é do que garantindo o acesso à presença de Deus. Tá? Então agora, ainda que a cidade de Filadélfia teve seu nome mudado por conta da destruição do terremoto, e ela recebeu um novo nome, Deus está dizendo à igreja da Filadélfia que assim também eles receberiam um novo nome perene, um novo nome que os transportariam para a presença de Deus. Então, na verdade, tudo que nós lemos aqui, o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, também o meu novo nome, ela está relacionada com a ideia de acesso, em que nós teremos acesso ao Pai, acesso a Deus pela nossa fidelidade, tá bom? Então essa é a interpretação desses versos aqui que nós acabamos de ler, e fique atento que nós vamos gravar logo mais o último vídeo aí, fechando essa sequência, a igreja de Laodiceia, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.